Vamos pedir agora o Espírito Santo. Espírito Santo, sopra sobre o meu caos, o caos da minha existência. Traga sua luz para as minhas trevas. Tenho muitos pontos de escuridão na minha vida que precisam ser iluminados por ti, Espírito Santo. Então respira fundo. Fecha teus olhos. A gente sempre vai respirando fundo para ir entrando nesse espírito de oração. Respira fundo mais uma vez e vai pedindo: traga a sua luz, Espírito Santo, para as minhas trevas, para os pontos de escuridão da minha vida. Desate todos os nós da minha existência, Espírito Santo, para que a minha vida seja unificada. Espírito Santo, que tens o poder de unificar a minha vida, unifica a minha existência. Faz os meus desejos entrarem em conformidade com a vontade de Deus. Unifica o meu ser. Unifica a minha vida corporal com a minha vida espiritual, Espírito Santo, para que eu seja um só em ti, Senhor. Então toma um momento para refletir, relaxo e fico à vontade. Coloco os meus 2 pés bem plantados no chão, encosto as minhas costas no encosto da minha cadeira, do meu sofá, com os braços descruzados, as pernas descruzadas também, os pés no chão. Fecho meus olhos e saúdo a presença do Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo, ao meu coração. Bem-vindo à minha vida, Espírito Santo. Agradeço por fazer de mim o templo da tua presença. Vou entrando nesta capela do meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Respiro mais uma vez. Respiro o mais profundamente que eu conseguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Veni Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador. Confio-te meu corpo, minha vida intelectual e emocional, para que em tuas mãos tudo seja regenerado harmoniosamente, na beleza, na verdade, na pureza. Veni Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador. Palavra de Deus. O Espírito do Senhor preenche o universo. Aquele que mantém todas as coisas reunidas, ouve cada voz. Sabedoria, capítulo 1, versículo 7. Vou ler mais uma vez. O Espírito do Senhor preenche o universo. Aquele que mantém todas as coisas reunidas, ouve cada voz. Se a gente pensar no início da criação, de acordo com o que diz a Sagrada Escritura, a criação era caótica. Havia escuridão, vacuidade, era o caos. E somente quando o Espírito Santo agita as águas, a Sagrada Escritura diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, somente então quando ele agita essas águas é que existe o cosmos. Cosmos, essa palavra aí que tem a raiz da palavra cosmético, bem conhecida de todos nós. Cosmético, que significa algo belo, algo luminoso. E de fato, a partir desse momento da ação do Espírito Santo, é que vemos que a luz se separa da escuridão. A terra firme das águas. Tudo vai tomando forma e vai também constituindo-se em beleza, vai tomando beleza.
O Espírito Santo, então, ele aperfeiçoa o plano do Pai, dando beleza a todas as coisas, dando beleza à nossa vida. E como a criação ela está sempre aberta, Deus é sempre o Criador. Porque a gente está sempre num processo de criação, todos os dias. Agora mesmo aqui a gente está vivendo um processo de criação. A criação da nossa espiritualidade, da nossa vida em Deus. Isso significa que o Espírito Santo é aquele que traz o mundo, um universo, do caos ao cosmos. E a gente entra nessa história, trazendo o caos da nossa vida, colocando o caos da nossa existência diante do Espírito Santo, para que ele transforme esse caos em beleza. Transforme a nossa confusão em ordem. E isso não acontece em um instante, de uma hora para outra. É uma evolução. E no interior dessa evolução, no interior desse trabalho de criação, é que está o Espírito de Deus, o Espírito Santo em ação. Essa criação da ordem dentro do nosso caos, tomando o nosso caos e tornando ordem, ordenando. E isso é o que nós chamamos de unificação. Quando o Espírito Santo vai ordenando a nossa existência, vai ordenando a nossa vida, ele vai unificando a nossa existência. A igreja também é um pequeno universo no interior desse grande universo. O Espírito Santo é quem traz a igreja do caos, do contraste, da divisão, da discórdia, para a harmonia, para a unidade. Mesmo que ainda haja muito trabalho a ser feito, muita coisa a ser buscada, tanto na igreja como um todo, quanto na nossa igreja interior, no nosso espírito, esse trabalho de melhoria do cosmos é um trabalho que é uma obra do Espírito Santo. A gente nunca pode perder isso de vista da nossa mente. É trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ordena todas as coisas. São João Paulo II ele disse certa vez que o dom do conselho é aquele que aperfeiçoa a virtude da prudência. E a gente vai falar de conselho porque conselho vai ser o dom, a gente vai ver hoje aqui, que traz essa ordem, que traz as coisas do caos para a ordem, que traz essa unificação. E só para a gente conseguir entender melhor este dom do conselho, do bom conselho, talvez a gente precise entender antes o que é a virtude da prudência. Porque, como disse João Paulo II, se o dom do conselho é aquele que aperfeiçoa a virtude da prudência, talvez entender a virtude da prudência antes seja conveniente para entendermos o dom do conselho e pararmos de confundir esse dom com o dom da ciência, com o dom do entendimento, com o dom da sabedoria, que são aí os 4 dons que têm uma característica mais intelectual. Né? Os outros dons, os outros 3 que vão ficar para os próximos dias, são dons que estão mais ligados aos nossos afetos. Para a gente entender de uma vez por todas, então, o dom do conselho, a gente tem que pensar nessa virtude da prudência. E a prudência, a gente tem uma tendência de achar que a virtude da prudência é uma espécie de cautela apenas. É como se fosse pensar no que não fazer. Quando a gente pensa numa pessoa que é prudente, parece que a pessoa que é prudente é aquela que não faz as coisas, que deixa de fazer as coisas. Não, vamos ser prudentes, não vamos fazer isso agora, vamos fazer só depois, não seremos precipitados, vamos esperar e não vamos agir. Na verdade, isso não é prudência de fato. Isso é uma cautela. E a cautela é apenas uma parte da virtude da prudência. Falar que a prudência é só cautela seria um reducionismo dessa virtude. A prudência, vai nos ensinar São Tomás de Aquino, é a virtude do bem decidir, de tomar a decisão mais acertada. É a retidão no agir. Então a prudência é uma virtude de quem age, mas age com retidão. É de quem toma decisões e age. Não é uma virtude de quem se reserva do agir, mas de quem age de fato. Portanto, esse dom do conselho é aquele que vai iluminar a nossa alma sobre o que nós devemos fazer quando se trata de decisões importantes, de opções importantes na nossa vida.
Esse o dom do conselho. Então toda vez que você pensar no dom do conselho, você vai lembrar da virtude da prudência, e aí você vai lembrar o que é o dom do conselho e vai rezar melhor para pedir esse dom do conselho, vai saber para que ele serve, vai ser mais dócil a esse dom. Tem uma história do Papa João Paulo II também, que me contaram certa vez, uma freira me contou essa história, e eu acho que é verdade, que diz que João Paulo II estava lá rezando, estava nas suas orações de joelhos, ali diante do Santíssimo Sacramento, e aí chegou um padre, um bispo, daqueles que ajudam lá as atividades papais, e chegou meio desesperado, porque tinha um assunto muito sério para tratar, um problema muito sério, uma coisa muito séria para decidir, para que o Papa tomasse uma decisão. E ele chega: Santo Padre, precisamos do senhor urgentemente aqui para tomar uma decisão, para resolver um problema que é muito sério. Ele para ali um pouco de rezar, vira para o bispo e diz: é muito sério mesmo esse problema? Sim, Santo Padre, se não fosse tão sério, eu não estaria aqui interrompendo a sua oração. Você tem certeza que é muito sério? Perguntou ali o Papa. Sim, Santo Padre, é muito sério, é muito importante. E aí o Papa voltou e se ajoelhou de novo. Aí o bispo ficou meio sem entender e disse: Santo Padre, mas o senhor vai continuar rezando? Nós temos que resolver esse problema. Eu já disse para o senhor que é muito sério. O senhor não confia no que eu estou dizendo, que é muito sério? E ele vira para o bispo e diz, né? Justamente porque eu confio na sua palavra, eu sei que esse assunto é sério, é que eu preciso rezar um pouco mais para poder tomar uma boa decisão. É bem o contrário do que a gente faz muitas vezes, né? A gente diz que não tem tempo de rezar, né? Não, eu tenho muito problema para resolver, eu não tenho tempo de ficar rezando, não. Então, depois eu rezo se der tempo. E São João Paulo II vem nos ensinar, então, sobre como fazer no momento de tomar decisões importantes. E nós tomamos decisões todos os dias, mas algumas são mais relevantes do que outras. Existem decisões, por exemplo, que têm relação com a escolha da nossa vocação. Por exemplo, se casar ou não se casar com determinada pessoa. É uma decisão importante. Precisamos do dom do conselho que aperfeiçoa a prudência para tomar uma decisão como essa. A gente às vezes se esquece. Procurar ter ou não ter mais um filho, o casal que ali quer ter ou não ter mais um filho, esquece muitas vezes de colocar isso nas mãos de Deus, de pedir o auxílio do Espírito Santo, do dom do conselho para tomar uma decisão como essa. A escolha de um trabalho honesto e pouco lucrativo, ou outro mais lucrativo, mas moralmente duvidoso. É uma outra decisão que muitas vezes precisamos tomar. Matricular o filho numa escola tecnicamente boa, mas que transmite erros sobre a fé e a moral, ou em outra escola um pouco inferior, que não prejudica a fé e a moral dos alunos. É uma decisão que você vai ter que tomar se você tiver filhos. Uma outra decisão sobre dúvidas, como a de saber se é lícito a um católico, em caso de uma doença, recorrer a passes ou a bênçãos dados por médiuns espíritas e outras coisas mais. Convém ou não convém? O dom do conselho é que vai me dizer isso. Essas são as grandes decisões, muitas vezes são exemplos, né, de grandes decisões que o dom do conselho pode aí nos auxiliar na nossa vida. Mas só vai nos auxiliar se nós tivermos humildade e docilidade para com o Espírito Santo. Mas o conselho, esse dom, ele não nos ajuda somente nas grandes decisões. Ele ajuda também no dia a dia. A sermos prudentes, por exemplo, com o tempo que recebemos de Deus, colocando ordem na nossa vida. Ali tendo uma agenda, colocando ordem na nossa vida. Isso é um dom também que Deus nos dá, e o dom do conselho nos ajuda a colocar essa ordem nesse caos do tempo que a gente às vezes não sabe organizar. É um dom prático, né? O dom do conselho é um dom muito prático. Ele não é nada teórico. Nos ajuda a agir. Por que a gente estou trazendo isso aqui para vocês? Porque o tempo ele pode ser esticado ou encolhido, pode dar para muita coisa ou não dá para nada, dependendo da saúde espiritual e moral da pessoa. Quem já estudou um pouco de física aí vai saber que a teoria da relatividade, né, que foi bem exposta ali naquele filme Interestelar, que eu gosto muito desse filme, a teoria da relatividade ela prevê que ela não tem nada de complicado, tá, gente? Quem não entende muito de física, eu não entendo muito de física e enfim, consigo entender mais ou menos essa teoria aí. Ela diz o seguinte, né?
que à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, o tempo se dilata. Ou seja, quanto mais próximo o objeto está da velocidade da luz, mais lento o tempo passa para o objeto que está em movimento. Mais lentamente o tempo passa para quem está em movimento na velocidade da luz. É mais ou menos isso, um dos pontos da teoria da relatividade. Eu não vou saber explicar com detalhe porque eu sou contador, né? Sou financista, contador, não vou saber muito bem sobre isso não, mas enfim, esse pouco aí eu entendi já. Talvez tenhamos algo a aprender com essa realidade material da teoria da relatividade na nossa realidade espiritual. Então talvez o segredo para esticar o nosso tempo talvez seja nos colocarmos em movimento, em velocidade, atarefando-nos na medida em que vamos sendo chamados, na medida em que vamos sendo solicitados ou vocacionados para servir. A gente se coloca em movimento e o tempo vai se dilatando para nós. Isso você pode observar, eu conheço gente assim, vocês também talvez conheçam. Tem gente que faz um monte de coisa, assume um monte de compromissos, tem uma agenda super lotada, e se você precisar contar com aquela pessoa, ela arranja um tempo para te ajudar, ela consegue. E muitas vezes quando você precisa de contar com a ajuda de uma pessoa que não tem lá muitas coisas para fazer, passa o dia todo ali sem muitas tarefas, quando você pede uma ajuda para ela, é aquela pessoa que às vezes você não pode contar, porque parece que o tempo não rende na mão dela. Ela parece não ser dócil, muitas vezes, a esse dom do conselho, de colocar ordem na vida. Às vezes gastamos ali 4 horas de um dia nas redes sociais. Se você olhar no celular agora aí, fizer esse exercício de olhar no seu celular, quantas horas você gastou nas redes sociais no dia, né? Tem um aplicativo aí que serve para você ver isso. Eu duvido quem é que tenha ficado menos de 2 horas nas redes sociais, né? Esse é mais ou menos o tempo médio que cada um passa aí. Tem gente que passa muito mais, né? Então gastamos aí de 2, 3, 4 horas nas redes sociais, mas dizemos que a gente não tem tempo para rezar, não tem tempo para ler, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para trocar ideias com a família, para ouvir um filho, ouvir a esposa, ouvir o esposo, conversar com as pessoas, não tem tempo de mandar uma mensagem para um parente que está precisando ali de algum apoio, não tem tempo de visitar algum doente, mas passou 4 horas do dia no celular. Está faltando o dom do conselho, ser dócil a esse dom que já está no nosso espírito. E para ir encaminhando para o final desse nosso momento de reflexão, dessa parte desse nosso momento, nos lembrar de Nossa Senhora, que é um grande exemplo da ação do Espírito Santo, de docilidade à ação do Espírito Santo. Se a gente lembrar do episódio em que ela recebeu a notícia da anunciação do anjo Gabriel, ela estava ali recebendo a notícia de que estava grávida do Filho de Deus. E naquele mesmo dia, naquela mesma hora, ela recebeu a notícia da gravidez da sua parenta, Isabel, idosa. Maria teria, portanto, poderia não ir ao encontro de Isabel sob o pretexto de preservar ali a integridade do seu bebê, né? do Filho de Deus que estava no seu ventre. Ela poderia. Talvez pelo nosso olhar puramente humano, essa fosse a decisão mais cautelosa, né? A gente é cheio de cautelas, talvez se fôssemos nós em uma situação parecida, tivéssemos uma decisão mais cautelosa de ficar e não ter que atravessar ali a região montanhosa para encontrar Isabel. Mas ela atravessa a região montanhosa numa jornada ali de alguns dias, porque o dom do conselho a ajuda a decidir pelo bem com a verdadeira prudência, com a virtude da prudência, que é a virtude do bem decidir. E ela decide para servir, mesmo tendo no seu ventre ali o Filho de Deus. Nos colocamos então em oração, num orar que leva à escolha da boa ação, com auxílio do dom do conselho, para realizarmos a vontade de Deus na nossa vida. Façamos aí alguns momentos, uns instantes de silêncio, para meditar nesse dom do conselho. Oremos.
Espírito que no início pairava sobre o caos e as trevas do mundo, e transformastes a lama e o caos em harmonia, insuflando a vida em profundidade no homem. Vinde e fazei florescer nosso deserto. Vinde e orai em nós. Transformai-nos no Filho. Disponde nossas almas à sua graça. Fazei-nos aderir ao Pai e à sua vontade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Propósito do dia, desse nosso 5º dia. A noite é como uma recaída momentânea no caos. Ansiedades, temos sonhos, pesadelos, temos o bem, o mal, coisas reais e irreais. Às vezes acordamos sentindo que estamos começando tudo de novo. São vários recomeços. Então eu vou começar o meu dia amanhã com o Espírito Santo. Rezarei a Ele com frequência nesse dia com a seguinte invocação. É simples o propósito. Você até anota aí se puder. A invocação é a seguinte: Vinde, Espírito Criador, visitai minha alma. Vinde, Espírito Criador, visitai minha alma. É essa a invocação. Então, na hora que você acordar amanhã, quando você for dormir hoje também pode ser, você reza essa oração. Vinde, Espírito Criador, visitai minha alma. É uma jaculatória também. Você pode usar durante todo o seu dia. Parou um pouquinho, reza. Vinde, Espírito Criador, visitai minha alma. Está no meio do trabalho ali, de repente enfrentou alguma dificuldade do trabalho, não está evoluindo. Para um segundo e pensa. Vinde, Espírito Criador, visitai minha alma, para que Ele te ilumine, para que você continue recebendo o conselho do Criador, o conselho deste Espírito Criador, para criar as coisas a partir do seu conselho, para decidir as coisas a partir do conselho do Espírito Santo. Então esse é o propósito. Usar essa oração durante o dia. Vocês estão vendo que ter vida de oração não é tão difícil, né? Às vezes uma frase é suficiente para você rezar um dia inteiro. E a frase de amanhã, a jaculatória que a gente chama de amanhã é: Vinde, Espírito Criador, visitai minha alma. Entendido? Então dá um coraçãozinho aí se você entendeu o propósito de amanhã, para eu ver que você entendeu. Ou então comenta, se quiser, fica à vontade. Respira fundo mais uma vez. E vamos meditar o que dizem os santos sobre o Espírito Santo. Hoje vamos ler uma meditação de São Gregório de Nissa. Alma, sabei o quanto o Criador honra-te, mais do que o resto da criação. O céu não é feito à imagem de Deus, nem a lua, nem o sol, nem as belas estrelas, nem nada que aparece na criação. Só tu és a imagem da natureza que supera toda a inteligência, ó minha alma. Só tu te assemelhas à beleza incorruptível, és a marca da verdadeira divindade, o receptáculo da vida bem-aventurada, a marca da verdadeira luz,
Se olhas para ele, tornas-te o que ele é. Nada no mundo é suficientemente grande para se comparar com a sua grandeza. Aquele que é tão grande, aquele que é capaz de segurar toda a criação em sua mão, torna-se inteiramente contido em ti. Ele habita em ti, sem ser diminuído ao ingressar em tua natureza. São Gregório de Nissa. Nada no mundo é suficientemente grande para se comparar à grandeza da nossa alma. É o que diz São Gregório de Nissa. Vamos então nos encaminhando para o final dessa nossa meditação. Como eu disse, em cada dia, colocando um tijolinho nessa nossa construção espiritual, a cada dia levantando uma vela do nosso barco, para que no domingo de Pentecostes o sopro do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, possa nos conduzir para onde Deus quiser. Vamos então rezar esta oração, conservada pela liturgia da Igreja, a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo, lavai, ao seco, regai. Curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Como sempre, mais uma vez eu peço a vocês, em uma palavra, o que essa reflexão de hoje te inspira ou te inspirou. Coloca aí uma palavra, o que essa reflexão de hoje te inspira, enquanto a gente faz aqui as orações finais para encerrar esse nosso momento de oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.